Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Muito Marín. obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Que Dios te siga Que Deus bendiciendo continue te grandemente abençoando grandemente y te siga usando e continue grandemente te en la obra usando de Dios grandemente na obra de Deus en este tiempo final. nesse tempo final, Allá en Mapachapa, lá Veracruz, em Mapachapa, Veracruz, donde pastorea el reverendo onde o Vladimiro reverendo Ademiro Rivera pastoreia e todos os ministros, irmãos e irmãs lá en Veracruz, em México, Veracruz, México, y también los que están a través de e os que também estão através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 y demás medios de comunicación e demais meios de comunicação e também pela internet y todos los aquí e presentes. todos aqui presentes. Realmente un privilegio, É una realmente um bendición privilégio, uma bênção poder estar hoy domingo, poder estar hoje, domingo 28 de janeiro desse ano de 2024, 2024, glorificando a Dios, orando glorificando a Deus, orando listos para e recibir prontos para de receber sus bendiciones, das las suas cuales bênçãos, as quais vienen todas vêm por una todas sola vía. por uma Sua só palavra. via, a sua palavra. Nos unimos en esta mañana Nos unimos nessa manhã a toda la familia a toda a de família nuestra hermana de nossa Ligia de Barroyeta, irmã Lígia de a Barrolheta, sus hijos aos seus filhos Eli y Eli Noeli e Noeli y demás familiares e demais parentes y todos los hermanos allá e en la todos os congregación irmãos lá na donde ella congregação onde ela reunia. se reunia, conscientes de que conscientes de que pronto breve ella regresará ela vai voltar en un cuerpo em eterno y um corpo glorificado. eterno e glorificado. Y también todos los que están allí. E também todos os que estão ali. O sea que hay Ou seja, que esperanza tem para esperança todos los familiares. para todos os parentes. Cuando se nos va un ser querido, Quando um ente querido se vai, estamos tranquilos estamos de tranquilos, que ellos están porque eles estão allí en un lugar lá donde num lugar no se cansan, onde não se cansam, no tienen los afanes de esta tierra não tem a fadiga dessa terra y están allí e estão ali ya sin sufrimiento. já sem sofrimento. O sea que al pensar todas Ou esas seja, cosas, que ao pensar em todas estas tranquiliza coisas, se nuestro tranquiliza corazón, o nosso coração, porque ellos están bien. porque eles estão bem. Por eso le decía Por isso, al hermano Branham, Hope dizia ao irmão Branham: prométeme que no vas a me estar promete que não vai ficar triste. Yo triste? estoy bien. Eu estou bem. Él todo triste. Ele todo E ela triste estava feliz, e ela feliz, porque tudo felicidade é allí. felicidade ali. Por lo tanto, los únicos que nos Portanto, ponemos tristes somos os nosotros únicos que nos ficamos quedamos acá. tristes somos nós que E eles ficamos allá aqui estão felizes. e eles lá Que se felizes. pudiera cada uno Se cada de los um familiares dos Deus parentes, permitisse isso, Deus permitisse isso, se dieran cuenta que están bien, perceberiam que eles estão bem. pero uno lee Mas a pessoa lê y oye e eso ouve que le pasó al isso hermano que Branham, aconteceu com o irmão Branham, lo cual para eso es que Dios o qual é permite para isso que Deus que permite quede como que fique um como um testemunho para que quando ocurra eso a un quando creyente, isso va ahí aconteça com o y crente, a las promesas de Pablo, vai aí e que nas falou promessas de do Espírito Paulo Santo por que boca o do Espírito apóstolo Santo falou através da boca do apóstolo eso Paulo, lo tranquiliza. e isso tranquiliza. Ahora algún día Agora, algum dia, ya no tendrá que morir já más nadie. ninguém mais vai ter que morrer. O sea que allí se va a Ou completar. seja, que ali vai se completar o número. Ellos Eles esperan a uno. esperam um. Él dice, él vendrá Ele disse: Ele vai y te vir juzgará, le dice el hermano e Branham. te julgará, disse o irmão Branham. Y cuando él venga, E quando ele vier, vejam. o sea, ellos están esperando Ou seja, eles Senhor estão esperando a vinda do Senhor lá. ninguno de los que ha ido Nenhum dos que ha foram efectuado ese juicio allí. efetuou aquele juízo lá, mas vai ter um que vai
y ya luego E depois, con ese que va a ir allí já com esse que vai no van a lá, morir más escogidos. não vai morrer mais escolhidos. Así como hay un último Assim escogido como que fue tem o llamado último y juntado, escolhido que foi chamado e pero juntado, antes de ese último mas antes vinieron desse último vieram el penúltimo, el o antepenúltimo. penúltimo, o antepenúltimo. Así en la sexta dimensión Assim é na sexta va a dimensão. faltar Vai faltar ese último esse que último, cuando llegue que quando ele chegue, no llegará más nadie allí, ninguém mais vai chegar ali. pero tendrá un pueblo listo Mas vai ter um povo pronto na terra para recibirlo para receber eles cuando volvamos quando voltemos. de regreso al principio De volta ao começo é o tema que tenemos para que esta temos ocasión, para essa ocasião, que foi predicado que el foi sábado pregado sábado, 4 de octubre 4 de outubro del de 2014 2014, en Bogotá, em Bogotá, Colombia. Colômbia. Él usó la escritura Ele usou a escritura del Evangelio do Evangelho según San Mateo, segundo São Mateus, capítulo 17 del 9 al capítulo 13, 17, do 9 ao 13, el cual o qual ya fue cuando bajaron ellos foi del quando eles monte, desceram do monte, y dice en el verso 9, e diz no versículo 9: cuando descendieron del monte, quando desceram do Jesús les monte, mandou diciendo, Jesus lhes ordenou, "Não digais a dizendo: nadie la a visão, ninguém falais hasta de, que el Hijo digais del da hombre visão, até resucite que o de Filho los do Homem muertos." ressuscite dos mortos. Entonces los discípulos le preguntaron, Então os discípulos diciendo, perguntaram, dizendo: ¿por qué pues? Porque, Dicen los pois, escribas dizem os que es necesario escribas que que é Elías venga necessário que primero? Elias venha primeiro? Respondiendo Jesús, Respondendo, les dijo, Jesus lhes disse: a la verdad Elías na viene verdade, primero Elias vem primeiro y restaurará todas e las cosas. restaurará todas as coisas. Al lado ahí escribe el Do cuarto lado ali Elías. escreve: o quarto Elias. Mas os digo que Elías ya vino Mas eu vos digo que Elias já veio y no le conocieron, e não o sino que hicieron conheceram, con él todo lo senão que quisieron. fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer deles. Então os discípulos entenderam que estava falando de João Batista. Y escribe ahí E el escreve tercer aí: o Elías. terceiro Elias. De regreso De al volta principio. ao Pueden tomar asiento, por início, favor. ao começo. Podem se sentar, por favor. Nos dice Nos diz en el mensaje na mensagem el poderoso Dios o revelado poderoso Deus revelado, en la página 8. na página 8. Dice el reverendo William Branham, O reverendo William Branham diz: precursor de la segunda precursor venida del da Señor, segunda con el vinda do espíritu Senhor, com o de Elías, espírito e virtude de en Elias, su cuarta manifestación, em sua quarta manifestação na América do nos Norte, dice, nos diz así que Dios en el principio assim que Deus, era vida, no princípio, el eterno, era vida, o eterno. en él había atributos, Nele havia atributos e estes atributos vieram a ser y la palavras, palabra se hizo carne. e a palavra se fez carne. Jesús fue un redentor. Jesus foi um redentor, Y redimir significa e redimir regresarlo. significa Y para retorná-lo. tener que E regresar, para ter que retornar ou algo, regressar eso debió haber algo, estado primero en algún lugar, isso deveria primeiro estar em algum lugar a donde oposto debe regresarse. aonde tem que voltar. Assim que usted notará Assim que você que vai no notar todo el que mundo nem podrá todo verlo, mundo poderá vê-lo, porque no todo el mundo estaba en el pensamiento porque nem de todo Dios mundo al estava no principio. pensamento de Deus no ¿Lo início. ve? Você vê? Miren a los sacerdotes. Vejam os sacerdotes. Quando eles viram a Jesus Quando eles viram expressar-se a si Jesus se mesmo, expressar a si mesmo, mostrando que ele era exatamente de acordo à palavra, eles disseram: es Belzebú. é Beuzebu. Isso Isso demonstrou de que natureza eles eram. Uns o identificavam como filho de Deus, outros filho de Davi. Mas vejam, aqui os sacerdotes, o concílio do Sinédrio, dizia a ele que ele era o Beuzebu. E consequentemente ali já se sabia que eles
não tinham representação no céu, pelo que eles falavam. Isso é o que estava no coração deles. Isso mostrou a natureza que eram. Essa era a ideia moderna daquele tempo, mas quando aquela prostituta que encontrou a porta e mostrou o sinal messiânico dizendo tudo o que ela era e o que ela tinha feito, ela olhou a ele e disse: cavalheiro, percebo que és profeta. Sabemos que quando vier o Messias, vai nos falar todas estas coisas. Ela estava reconhecendo ele como Messias, ungido, porque ele preenchia as condições da Escritura. Você não vê? As duas partes do papel estavam se juntando. Sabemos que quando o Messias venha, agora, e ele escreve o sinal messiânico. Agora, possivelmente Deus tinha ajeitado isso e aquilo para conseguir aquele som particular do sino. Mas quando Jesus deu a volta e disse: sou eu que falo contigo, não teve tal expressão como Belzebu. Ali deixou o seu cântaro, correu à cidade e falou: venham, veja o homem que me falou as coisas que eu fiz. Esse não é o Messias? Agora, qual foi o resultado de pôr a antiga Escritura junto à experiência que Jesus estava dando a ela? O resultado foi o Messias. E você notou que lá mesmo os seus pecados foram perdoados? Porque, para começar, ela era redimível. Vejam, por quê? Porque ela tinha a natureza desse lugar de onde ela havia vindo, de Deus, da sétima dimensão. Portanto, era redimível. Porque ela estava no pensamento de Deus desde o início. Assim que quando ela viu a Escritura do Senhor feita manifesta, o que Ele era, o que Ele é, isso a redimiu, a trouxe ao original, ou seja, ela foi restaurada ao original. Agora, se Jesus tivesse vindo com a mensagem de Noé, isso não teria funcionado. Construir uma arca e fazer ela flutuar, isso não funcionaria agora. Noé foi uma porção de Deus. Ele agia de uma maneira muito peculiar, porque ele era peculiar. E a sua mensagem era peculiar, porque era a palavra de Deus manifestada. Muito menos teria podido vir com a mensagem de Moisés, porque não teria funcionado. Moisés era Deus manifestado em uma porção, ele era a palavra manifesta para aquela hora, mas Jesus não podia vir desta forma. A Bíblia não dizia que tinha que vir assim, mas quando ele veio e se expressou, o fez tal como estava escrito no Antigo Testamento. Então, todos os que eram redimíveis creram nele, porque eles eram os pensamentos de Deus, os atributos dele no início se manifestaram em carne e foram redimidos, retornados novamente a Deus. Tantos como receberam, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, porque eles podiam ser redimidos. E ele escreve: eles existiam desde o início como expressão de Deus. E escreve: os filhos de Deus existiam desde o princípio. Se parássemos aqui por um momento, se fosse possível, e pensássemos nisso essa noite na mensagem da hora, os pensamentos expressados de Deus, se nos disse que antes da fundação do mundo, os nossos nomes foram postos no livro da vida do Cordeiro. Assim que podemos ver ambos os lados, como disse no início, pelo qual somos estranhos. Tem que ser desta forma. Tem sido sempre assim e assim vai continuar sendo. Ele era a palavra e a palavra se encarnou e habitou entre nós.
Agora, podemos ver que depois de Deus ter se manifestado ao seu povo em diferentes maneiras, se velou ou se escondeu em peles de texugo em seu trono de misericórdia. Vemos isso como Salomão, quando ele dedicou o templo do Senhor, e essas peles de texuga estavam ali penduradas, o véu, como ele veio na forma de coluna de fogo, e como uma nuvem se escondeu, e como uma nuvem e se escondeu atrás do véu, velando-se para o mundo exterior. Mas pela fé, Israel sabia, ele estava ali. Eles sabiam, independentemente do que o mundo pagão dissesse, ele estava escondido para o incrédulo, mas o crente, pela fé, sabia que ele estava ali. Eles tinham misericórdia, e ele estava em seu trono de misericórdia, o qual era um grande segredo. Vocês sabem que nos dias do Antigo Testamento, o entrar atrás daquela cortina era morte. Estar fora dela hoje é morte. Ele escreve: o trono, o véu, a porta é igual Cristo. E à direita ele escreve lugar santíssimo e uma pedra angular e as eras. Naquele tempo, ao ele entrar, a sua glória era morte. Hoje, permanecer fora dela é morte. Isso aconteceu com certeza quando o véu se rasgou, aquele velho véu, quando ele morreu no Calvário. Hoje, permanecer fora da sua presença é a morte. Você vê? Você deve esquadrinhar as Escrituras para ver em que dia estamos vivendo, porque isso muda de uma forma a outra. Agora, quando o véu se rasgou no Calvário, o trono de misericórdia ficou descoberto. Mas o que aconteceu? Estava pendurado no Calvário, jorrando sangue, do mesmo jeito na qual eles faziam ano após ano. Tomavam sangue e aspergiam no trono de misericórdia, na purificação do santuário. Mas lá, Deus, com seu grande e misericordioso golpe de centelho, dividiu o velho véu de texugo de cima até embaixo, e o trono de misericórdia ficou exposto à vista de todos. O genuíno e real Cordeiro de Deus estava pendurado à vista de todos no Calvário, e o verdadeiro trono de graça. Agora, ali ficou descoberto o trono de misericórdia, quando foi ferido lá na sua primeira vinda na cruz, e vai ficar exposto o trono de juízo quando Apocalipse 11 conclua o seu ministério. E vejam que já não é trono de misericórdia, mas que realmente era um trono de juízo. Quando mesmo Deus tinha pago o preço e havia vindo a ser como um de nós, e tinha se manifestado como homem para se relacionar conosco, e nós nos relacionamos com Ele. Lembrem que o véu que estava colocado ali representa, tipifica a palavra. O véu era, na sua primeira vinda, Jesus. O assento de misericórdia estava à vista de todo Israel naquele dia do sacrifício. Mas a tradição dos pais eclesiásticos tinha velado diante do povo o verdadeiro assento de misericórdia. Se eles tivessem conhecido a Escritura, cada pedaço teria caído em seu lugar. Como o recibo que o chinês da lavanderia nos dava, a profecia do Antigo Testamento teria se cumprido, e na verdade se cumpriu.
E se eles soubessem, se eles tivessem ensinado a Escritura, eles teriam visto o assento de misericórdia. Como Moisés falou aqui, até este dia estamos velados. Ainda têm os seus corações velados. Eles não puderam ver Ele, mas Ele era Deus. O sofrimento e o sacrifício, Ele era o assento genuíno de misericórdia à vista de todos. E Ele escreve, o assento de misericórdia. Agora, nessa mensagem mistério profético do último dia e suas etapas, nos diz o nosso irmão William, que foi pregado 11 de agosto de 2007, em São Paulo, Brasil, nos diz, e agora temos a promessa no Antigo Testamento que o Senhor, o anjo do pacto, viria no meio do seu povo Israel, e quando veio em carne humana, no véu de carne chamado Jesus. Para o tempo final, temos a promessa de que virá novamente como leão, como rei e como juiz. Será o anjo do pacto, o anjo forte que desce do céu, com um livrinho aberto em sua mão, e entrega a um homem para que o coma e profetize sobre muitos povos, nações, línguas e reis. E, consequentemente, através desse homem, Deus, através de Cristo, o anjo do pacto, terá o ministério profético do último dia, o ministério profético do sétimo milênio e, consequentemente, o ministério para uma nova dispensação, a dispensação do reino, onde há diferentes etapas, das quais, em uma anotação, vejam, ele ali escreve a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa, e escreve a terceira etapa, tem 3 partes. Coisas que o acompanham. A primeira coisa, a segunda coisa, a terceira coisa. Vejam, na terceira coisa ele escreve, vai ser em uma grande carpa catedral, onde o Espírito Santo estará operando. Agora, vejam o que ele continua dizendo. Por isso, o sétimo selo tem diferentes etapas. Sob o sétimo selo é que a terceira etapa estará se manifestando no meio da sua igreja. Será para a sua igreja noiva, será para as virgens insensatas, ou seja, o resto do cristianismo. Também será para o mundo, ou seja, impactará todos os sistemas terrenos, políticos, acadêmicos, religiosos, sociais, culturais, todos os sistemas e sua gente serão impactadas, e também vai impactar o povo hebreu. Lembrem que é uma mensagem, como o tema de ontem, para todos. E também impactará o povo hebreu, de onde chamará e juntará 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo. Ou seja, chamará e juntará 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Ou seja, essa mensagem, neste mesmo livreto, tem uma parte aqui onde ele escreve, ele diz, escreve, onde Deus está em Espírito Santo, estão sendo feitas e vistas as obras de Deus, prometida que Ele realizaria, e Ele as cumpre através do seu enviado, o seu ungido.
e fala toda a família humana, bons e maus. Vejam que é esse ministério que diz que em uma grande carpa catedral o Espírito Santo estaria operando. Agora o nosso irmão William continua dizendo, e agora vejamos o que diz o reverendo William Branham na página 128 do livro de citações, parágrafo 1143, e cita, debaixo da sétima trombeta para Israel, o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. Página 128, vamos ver ali. Isso está na mensagem Festa das Trombetas, é um extrato dessa mensagem. E aí ele escreve, sétima trombeta, sétimo selo. Aí escreve no livro de citações, e o irmão William diz, o que é para Israel é o mesmo que foi para a igreja. Por quê? Porque o mensageiro Israel vem para a igreja também. E agora vejamos um pouco mais. Encontramos debaixo do sétimo selo, que quando está lendo neste mesmo parágrafo, encontramos debaixo do sétimo selo, que quando essas almas que estavam debaixo do altar ali, as quais receberam túnicas, foram dadas túnicas, não porque mereceram, não porque as mereceram, porque estavam na dispensação, quando Deus ainda estava tratando. E ele escreve misericórdia, ou seja, o irmão William diz misericórdia com os gentios. Judeus não. E o irmão William diz, não com os judeus. Com os judeus não estava tratando com mercê, com misericórdia, estava sob juízo. Que perfeitos! Então são a sétima trombeta e o sétimo selo. E aí nessa oração onde diz, porque estavam na dispensação, quando Deus ainda, e aí que escreve, dispensação da graça, e passa, diz, agora passamos a página 129, parágrafo 1150, e começa a ler, agora tão logo quanto esta igreja, o mistério do sétimo selo é conhecido, ou seja, o irmão William diz, ou seja, que para a igreja o mistério do sétimo selo será revelado, ou o dará a conhecer, e os judeus são chamados pelo mistério da sétima trombeta, que são dois profetas, Elias e Moisés. O irmão William diz, ou seja, que são Moisés e Elias. E aí escreve, Moisés e Elias é igual ao ministério da sétima trombeta. No livro dos selos, nos diz na página 173, diz, agora a obra de Satanás é perverter a palavra de Deus e mudá-la por raciocínio humano. Depois, o sinal que põe sobre seus súditos é a de rejeitar a palavra original. Vejam. E o que Deus coloca como sinal em cada escolhido é a revelação, aceitá-la, crer nela. Mas o que coloca? O que Satanás, o diabo coloca é raciocínio humano e depois fala o sinal que coloca sobre seus súditos, ou seja, seus seguidores,
é o rejeitar. A palavra original. Agora deixa eu mostrar o tipo para que vocês possam ver. Tudo está em tipo, na palavra e em tudo. Não devem ir daqui confusos. No Antigo Testamento, quando o homem tinha sido vendido como escravos, e a cada 50 anos chegava o ano de jubileu, onde tocava a trombeta, e quando o escravo ouvia isso, ele queria ser livre, não tinha nada que podia impedir a sua liberdade. Aí ele desenha uma pirâmide, e as últimas 2 eras ele escreve 42 na parte de Wesley, mais 7, 49, ele escreve 49, e na parte da pedra angular ele escreve 50, que é o ano de jubileu. E no outro livro dos selos ele escreve o ano 50 do jubileu e a trombeta. Colocava ao solo e dizia até logo. Colocava sua enxada no chão e dizia até logo. E ia para casa ouvir a trombeta, correto. Mas se ele não queria ir, estava melhor satisfeito com seu amo, então o amo levava ao templo e, tomando ali algo pontiagudo, furava a orelha. E isso era um sinal de que nunca podia voltar. Correto. Ele tinha escrito do lado, jubileu. Correto. Ele tinha que servir aquele amo dali em diante. Não importava quantas vezes mais ele ouvisse a trombeta do jubileu, ele absolutamente havia vendido a sua primogenitura de ser livre. E escreve a primogenitura. E agora, quando o homem rejeita a verdade do Evangelho, Satanás o marca. Onde? No ouvido. E faz com que ele seja surdo para não poder jamais ouvir a verdade. Já não tem esperança. O tal fica com o grupo na qual se encontra e jamais ouve a verdade. Se alguém conhece a verdade, pois a verdade o faz livre. Deus também marca os seus. Quando eles vêm, quando ele vem vindicando a palavra prometida a eles, e ele escreve, vindicar a palavra prometida. Exatamente. João 14, 12, Marcos 16, quando ele disse, esses sinais seguirão aos que creem. Agora vejamos isso em detalhes por uns momentos. Ele estava brincando, fazendo uma piada quando ele disse isso. Isso era só para os apóstolos, como alguns tratam de dizer. Observem bem os versículos anteriores. Ide por onde? Todo mundo. Pregai o evangelho a quem? Toda criatura. Não cumprimos nem com a terça parte ainda. Estes sinais seguirão a todo mundo. Estes sinais seguirão por todo o mundo, a toda criatura, onde quer que se pregue o Evangelho. Estes sinais seguirão aos que creem, aos crentes. Estes sinais seguirão aos que creem. Não apenas uns pouquinhos. Uma vez um homem me falou, Deus deu o dom de cura aos 12 apóstolos unicamente. Muitos irmãos estão aqui, presentes, que estiveram lá quando ele falou isso. Em uns quantos momentos, ele se encheu. Então, observe que isso é a todo mundo e a toda criatura, e estes sinais lhe seguirão. Não aceite a marca do diabo, de incredulidade. Ele colocará sobre você, até neste culto mesmo, se puder fazê-lo. Como hoje isso será verdade? Estará dizendo isso? Certo, vem. Esse é o inimigo. Não aceite isso. Até no culto mesmo, se pode fazê-lo. Ele vai colocar você contra a parede e você vai sair daqui dizendo,
eu não estou muito certo disso. É melhor que você vá para sua casa, estude bem, depois ore com sinceridade, porque nessa hora tão sagrada, tudo é perfeitamente bíblico. Por isso ele falava, por que ali? E ele diz, não está escrito, vê? Ele foi às Escrituras. Quando tu ores, entra na tua câmara secreta e ora ao teu Pai. E aquele que te vê e te ouve em segredo, te recompensará em público. Vê? Era sempre escriturístico. Por muitos anos foi provado. Passamos por tudo isso e chegamos aqui à mera hora. Esse é o tempo. Agora não deixe que o diabo marque o seu ouvido com a sua marca de incredulidade, porque ele foi o incrédulo desde o início. Ele duvidou. Não deixe que ele tome as Escrituras e com a sua sabedoria as distorça e perverta com os seus poderes de raciocínio. Fique humilde e fale, Deus disse desse jeito. Não tem nada mais o que dizer. Nada mais o que dizer. Ou seja, não permita que o diabo tome a mensagem e diga a você, através do seu raciocínio, ele faça uma perversão da palavra. Melhor, não dê ouvidos a Satanás. E vai dizer, como? Como dar ouvidos a Satanás? Ele tem os seus instrumentos, que são seres humanos. Assim como Deus usa os seus seres humanos para realizar o seu programa, o diabo também tem os seus instrumentos. Agora vejam que o nosso irmão William continua dizendo nesta mensagem. O mistério da sétima trombeta são Elias e Moisés, porque eles são os anjos que com grande voz de trombeta chamam e juntam os escolhidos, aos hebreus escolhidos das 12 tribos de Israel, e são 12.000 de cada tribo, os quais são por todos 144.000 ao todo. Por essa razão é que tentaram converter o povo hebreu a Cristo como nação e não puderam. Apenas o ministério do Espírito Santo, operando o ministério de Elias e de Moisés, será recebido pelos hebreus para obter a restauração do reino. Na página 102 do livro de Citações, no parágrafo 881, nos diz: e essa Jezabel moderna, que desviou, embrulhou sob a feitiçaria do seu poder, até que toda a nação estava corrompida, e Elias ficou só na montanha. E aí desenha uma pedra angular e uma seta pedra angular. Deus disse: tu não crês que tenho 7.000 lá, honestos, de coração ainda? Esta é a tua segunda etapa, e o terceiro retorno por eles. E aí ele escreve: os 7.000 de Elias é igual 144.000 hoje. E escreve também, na terceira etapa, retorna por eles. Ou seja, na terceira etapa, retorna por... E aí escreve, os 7.000 de Elias é igual 144.000 hoje. Os judeus. E escreve Apocalipse 7, versículo 2 e 14, versículo 1. Ou seja, que quando ele nos falou que retornaria,
Diz: percorreremos este caminho outra vez. Página 166 do livro de citações diz: agora eu estava ficando bastante velho e pensei: haverá outro avivamento, Deus? Verei outro tempo? E apenas lembrem: virá do oeste um cavaleiro em um cavalo branco. Cavalgaremos este caminho outra vez. Isso é correto, tão logo quanto estejamos quase prontos. Você vê? É uma promessa. Aí o tem. Retornando em sua quinta manifestação, junto com Moisés, para percorrer, selar, aos 144 mil. Mas como a igreja está a ponto de ser raptada, diz que ele vem por sua igreja. Parágrafo 176 da página 22. E ali estão essas duas testemunhas, e quando eles atormentem o mundo com as suas pregações e reúnam outra vez os judeus, trazendo-os ao arrependimento, trazendo-os outra vez para que creiam, quando vejam a Jesus Cristo vindo pela noiva, eles dirão: olhai, este é o Deus a quem esperávamos, esse é Ele. Mas Ele não vem por eles, vem por sua noiva. E um pouquinho mais abaixo, aí no final, nas últimas orações diz: a mesma coisa, esses judeus terão o grande tempo de batalha antes da vinda. Agora da perseguição, correndo-os outra vez à pátria natal, os leva com um montão de ovelhas outra vez ao Monte Carmelo ali. Quando o Senhor Jesus Cristo venha por sua noiva, e eles o vejam, eles dirão: este é o que temos esperado. Ali está Ele. Ele se levantará com cura em suas asas. E o nosso irmão William continua dizendo: e isto será o anjo forte que desce do céu, o anjo do pacto, Cristo manifestando-se e operando os ministérios de Moisés e Elias. Ele vem com os seus anjos, como foi visto no Monte da Transfiguração, vem com Moisés e Elias. O mistério do sétimo selo é a vinda do Senhor, a vinda do anjo forte, a vinda do anjo do pacto. O mistério da sétima trombeta é o mistério de Moisés e Elias, operado pelo Espírito Santo, o qual nós lemos ali, que é o que Deus estaria realizando nesta grande carpa catedral. Disse: será uma grande carpa catedral onde o Espírito Santo estará operando. Operando o quê? Operando os ministérios de Moisés e Elias. Onde esteja o Espírito Santo no último dia, estará operando o ministério de Elias por quinta vez, o ministério de Moisés por segunda vez, porque o Espírito de Elias é nada menos que o Espírito Santo, Cristo. Na mensagem, e isso diz que o Espírito, onde diz o Espírito de Elias, é o Senhor Jesus Cristo, ou o Espírito que temos. Está em Tratando, página 165, parágrafo 1471, diz: esse não foi Elias, isso foi o Espírito de Deus sobre Elias. Elias foi apenas o homem. Agora tivemos os Elias, e abrigo de Elias, e manto de Elias, e tudo dos Elias.
Mas o Elias neste dia é o Senhor Jesus Cristo. Ele há de vir, segundo São Mateus 17. Lucas 17:30 diz que o Filho do Homem há de se revelar entre o seu povo, não o homem, Deus, mas virá por um profeta. E ele nunca teve dois profetas maiores do mundo ao mesmo tempo. E escreve aí: Elias é igual, é Jesus Cristo. Também escreve o Filho do Homem em um profeta. Dois profetas maiores também escreve ali. Agora vejam nesta mensagem: ministros atentos, trabalhando com a profecia viva, pregado 13 de setembro de 2008 em Monterrey, México, nos diz. E agora temos a promessa que haverá uma manifestação plena de Deus no meio do cristianismo, e que esta manifestação foi identificada pelo anjo que aparecia ao precursor da segunda vinda de Cristo como a terceira etapa, e se realizará em outro idioma que não é o inglês, porque quando ele viu ou ouviu a voz dos sete trovões, diz que estava em um idioma desconhecido para ele, portanto não era o inglês. Agora esse anjo é onde ele escreveu, nesse livreto que ele escreveu, o anjo que aparecia o irmão Branham é Gabriel, ou seja, o arcanjo Gabriel, o qual, vejam, mostrou a ele tudo o que estava acontecendo nesta grande carpa catedral. Tem que ser no idioma que corresponda ao mensageiro que Deus tenha para esse tempo, porque Cristo, em Espírito Santo em cada mensageiro, falou no idioma do mensageiro. Quando se fez carne, pois, falou no idioma do anjo mensageiro, o anjo do pacto encarnado, que era o hebraico ou aramaico, que ele falava, e eles falavam naquele tempo. Esse era o idioma de Jesus. Agora vejam na página 208 ou 207 do livro dos selos. Diz: em toda a minha vida não soube porque estava tão contra os sistemas organizados. Agora, não contra as pessoas, não. As pessoas é como eu, como você ou como qualquer outro, mas o sistema, este sistema denominacional, agora eu posso ver aqui, nunca soube isso até agora, correto. Deus prometeu a Eva espiritual o mesmo que tinha prometido a Eva natural, que a palavra seria restaurada outra vez. Nos últimos dias, ele prometeu restaurar a palavra original à igreja. Observe bem, eu quero que estejam seguros. Deus prometeu a Eva que o tempo viria quando a palavra seria restaurada por sua semente. Esta palavra mesma chegaria a ser semente. Agora, ela, a noiva hebraica, tinha um substituto, e quando chegou a palavra a ela, o que fez? Disse: eu não quero isso, é humilde demais, não pareceu bem, não tinha brilho suficiente. E do lado escreve: a restauração, nascido em um estábulo, um homem como esse que não teve um dia só de escola. Aí ele escreve: Jesus não foi à escola. Eu não posso aceitar tal coisa. Este não é Messias nenhum. Alguém que se deixa ser pisado e ser blasfemado pelos outros e depois chamado Messias, deixa que coloque um pano no rosto e bata nele com um pau, e ele mesmo se chama profeta. Um verdadeiro profeta se levantaria como aqueles dois discípulos que falaram a Jesus: queres que desçamos fogo do céu e os queime? Pensavam
que a maneira de Deus fazer as coisas era desse jeito, mas cada coisa tem o seu tempo. Vejam, vai cair fogo atômico, mas na grande tribulação, ou seja, tudo tem o seu momento. A verdade é que eles não sabiam como era um verdadeiro profeta. Jesus mesmo disse: se eu tivesse conhecido os profetas, teriam conhecido a mim. Mas quando chegou a palavra, exatamente como Deus disse que viria, eles já tinham calculado de outro jeito. Eu estou falando da noiva, a noiva hebraica, a qual no início foi Eva. Mas quando chegou a esse ponto, ela não quis. Queria ficar com o substituto. Agora vejam nessa mensagem, vamos ver aqui o de Cristo, o mistério de Deus revelado. Tem um lugar aqui onde nos diz, falando-nos da noiva hebraica e da primeira Eva, página 56, diz: e a taça da árvore nestes últimos dias, ele está produzindo a árvore noiva. Lembrem, ele é a árvore da vida. O contrário da semente da serpente, ele é aquela semente, a semente da mulher, a árvore da vida lá no Éden. Escreve árvore da vida. Se não tivesse esticado a mão e tocado esta árvore, e escreve da ciência, então teriam comido da árvore, e escreve da vida, e teriam vivido para sempre. Ela é a única árvore que podemos comer e viver para sempre, porque, agora vejam, comendo da árvore em sua primeira vinda, obtém vida eterna. Mas você vai poder dizer, mas morreram pessoas que creram naquela árvore. É preciso comer da árvore da vida em sua segunda vinda, para que tanto os que partiram como os que estão vivos obtenham o corpo eterno e glorificado. Sem comer da árvore da vida em sua segunda vinda, não tem corpo eterno e glorificado para os que estão no paraíso, e para os que estão vivos não tem transformação. Agora, como ele ainda não tinha se manifestado, como leão da tribo de Judá, e como Cordeiro de Deus, ou seja, ali no Éden, então eles caíram da vida eterna. E vejam, como através desse sacrifício que eles fizeram ali, daquele animalzinho, eles estavam, sem perceber, porque o que perceberam era que estavam nus, mas eles estavam ali tipificando esse Cordeiro perfeito. Ou seja, Deus matar esse animalzinho e cobri-los, porque lembrem-se que eles estavam se escondendo de Deus, ou seja, eles sabiam que estavam nus. Agora tem algo muito importante aí, porque ainda não estava efetuado o sacrifício, e muito menos estava ali a árvore encarnada, para que eles pudessem viver eternamente com corpos eternos. Agora,
Vejam algo, vamos um pouquinho mais. Ele é a única árvore da qual podemos comer e viver para sempre, porque a sua palavra é vida. Então, foi a palavra de Deus, a que Eva rejeitou no jardim do Éden. Mas aqui temos a Cristo, a palavra manifestada. Quando ele chegou à terra, era a árvore da vida. Ou seja, ele está falando de Jesus. Vocês creem assim? E o que Roma fez? Ele teve que ser arrebatado. Depois foi colocado sobre o madeiro desgraçado, maldito. Qualquer um que seja pendurado no madeiro. Foi feito, pois, maldição por toda a raça humana. E agora, através disso, ele produz uma árvore noiva, que é a árvore da vida, restaurada novamente a ele, sendo novamente esposo e esposa, como no jardim do Éden. Glória a Deus. A mesma palavra e o mesmo Deus manifestado como esposo e esposa. É a mesma árvore noiva, dando a conhecer novamente. E escreve Deus em carne, esposo e esposa. Tem tanto aqui que poderíamos continuar sem ter onde por fim. Notem, pois, a árvore de Cristo, seu corpo no jardim. E escreve aí, no jardim do Éden de novo. E agora está dando a conhecer o seu mistério a esta árvore noiva, que foi redimida por Cristo, o segundo Adão. Você crê que ele é o segundo Adão? Agora está voltando a casa, ao jardim, juntamente com a sua esposa que caiu, mas a qual foi redimida e colocada em sua casa novamente. Esse é Cristo e a igreja hoje em dia. Ele retornando com a sua noiva, ele retornando com a sua esposa, e em cima escreve, de volta ao jardim do Éden. Agora você pode ver o tríplice mistério. É Deus manifestado em Cristo, depois Cristo manifestado na igreja, e tudo junto para trazer novamente a condição original de Adão e Eva, varão e fêmea, o qual são um, feitos do mesmo sangue, do mesmo Espírito, etc. A igreja é o sangue de Cristo através do Espírito. E ele escreve, a igreja é o sangue, porque a vida está no sangue. Isso é o batismo no Espírito Santo, o qual nos batiza em seu corpo, porque reconhece apenas o seu corpo, sua carne, sua palavra. As denominações nunca chegarão a tocar isso, porque é uma revelação. A noiva sabe muito bem, Eva também soube, mas ela caiu. Mas essa sabe e não vai cair. Ela é ordenada, aleluia, ordenada para não cair. E ela não vai falhar, está predestinado. Agora vejam, ela sabe, no livro das Eras é que diz que ela sabe que é algo aconteceu algo há alguns minutos, onde nós estávamos falando dos animaizinhos ou do animal, porque teve uma morte ali para cobrir Adão e Eva. E tem que ver algo aí, e tem a ver algo aí. Vejam,
Depois nós damos a fita para ver ali, que ali tem algo que parou, ele parou. Mas vamos continuar para que não passe nesse momento. Onde é que está a página? Era 187, vamos ver. Que ele diz que a noiva sabe, ou seja, se sabe porque Deus vai abrir o entendimento, vai dar essa revelação para não cair como Eva caiu. Vejam, porque claro, já está predestinada para não cair. Ela está ordenada para não cair. Nesta é a 189, lá é a 187. Diz, aqueles, a noiva faz apenas a sua vontade, e ninguém pode fazer que faça de outra maneira. Se não tenham assim, diz o Senhor, ficam calados. Eles sabem que tem que ser Deus neles, fazendo as obras, cumprindo a sua própria palavra, e escreve. Ele não completou toda a sua obra quando estava aqui em seu ministério terrestre, assim que agora opera em e por meio da noiva. Ela sabe isso, porque não era o tempo para fazer certas coisas que agora tem que fazer, mas agora ele cumprirá através da noiva aquela obra, e escreve Leão, que deixou para esse tempo em particular. Agora veja o que continua dizendo aqui no livro dos selos, onde nós paramos ali. Diz, eu estou na 208 abaixo, para passar a 209. Agora Deus prometeu a Eva espiritual lá em Pentecostes, e disse até antes de que acontecesse, 400 anos antes de que a igreja caísse, disse que iria cair, que faria o que fizeram. Mas prometeu que nos últimos dias lhe enviaria a palavra novamente. Jesus disse a mesma coisa quando esteve sobre a terra, que a enviaria de novo. E o que achará quando venha? A mesma coisa que encontrou a primeira vez, correto? Querem ficar com os seus substitutos, com as suas denominações? Querem seus credos? Querem viver da maneira que lhes agrada e dizer, pois eu sou fulano de tal e pertenço a tal e qual. Não importa a eles quanto Deus se manifeste, pois poderia levantar os mortos, discernir os segredos dos corações e todo o resto que a Bíblia diz que fará, mas isso não importa nada para eles. Se isso não sai de uma organização, então não está baseado na verdade. Não pagaram os soldados para que dissessem que eles viram os discípulos ter levado o corpo de Jesus? Na ocasião que ele ressuscitou Lázaro, na ocasião em que colocou lodo, lama no olho do cego, e viram que era cego de nascimento, que tinha os parentes e os conhecidos sabiam disso, que era nascido cego, cura ele, e mesmo assim eles não creem. Vejam, que o incrédulo nunca vai crer. Mas, melhor, como não é do seu jeito, e não estranhem que quando já esteja se cumprindo fisicamente, porque na parte espiritual já está sendo feito, onde o milagre está sendo feito em todos os escolhidos de Deus, os predestinados de Deus, porque Deus está nos abrindo o entendimento, as Escrituras, e esse é o maior milagre, e está nos dando a fé de rapto. E nesse campo, muitos já estão dizendo que não é desse jeito e não creem. Quando os milagres físicos venham, vão falar a mesma coisa que falaram no tempo de Jesus.
Isso é algo ali feito entre eles. Com certeza tudo é planejado. E aquela pessoa não estava assim como estava quando entrou ali coxo ou com certo problema e agora está curado. Isso não pode ser, porque se repete a mesma coisa. Até debaixo dos seus narizes, realizando os milagres e maravilhas que Jesus estava fazendo ali, não creram nele. Você acha que também vão crer? Quando venha esse tempo, muito menos. Mas quando já vejam que é tarde demais, fala que vão vir bater. Ou seja, que vai chegar um momento na qual sim, eles vão se dar conta de que realmente, como dizia ali, como diz o irmão Branham em uma ocasião, quando aquele soldado viu aquilo tudo, disse, realmente, este era o Filho de Deus. Mas é sempre tarde para os incrédulos. E sempre vai ser tarde para os incrédulos. Isso é a mesma coisa que fez a noiva hebraica, correto? Eles ouviram os substitutos, mas Deus prometeu o verdadeiro. Quando o verdadeiro chegou, não quiseram porque era humilde demais. É a mesma coisa hoje. Quando isso aparece em cena, agora Deus diz em Malaquias capítulo 4 que enviaria uma mensagem nos últimos dias, o qual restauraria. Em Joel diz, eu restaurarei todos os anos, tudo que Roma comeu, tudo que os metodistas comeram e tudo que os batistas comeram, daquele ramo original pentecostal. Deus disse, eu restaurarei nos últimos dias. E Ele pode nos mandar tal pessoa que será o único instrumento qual Deus sempre mandou a sua palavra a um profeta. Não foi reformadores, mas profetas. Lá não foi a hora para ele, mas a hora, agora está chegando a hora, e por isso estamos velando com muito cuidado para poder reconhecê-lo. Vai ser tão humilde e dócil. Você crê que esses metodistas, batistas, presbiterianos e pentecostais tão aristocráticos poderão recebê-lo? Você me pergunta, e vocês pentecostais? Os pentecostais são os de Laodiceia, são os ricos que não precisam de coisa nenhuma, mas ele disse, não sabe que és pobre? Pode ser que estejam construindo edifícios que custem milhões de dólares, mas de qualquer jeito são pobres, espiritualmente. Agora, o nosso irmão William continua dizendo nesta mensagem, e agora temos a promessa dessa terceira etapa, chamada terceira etapa, onde a plenitude de Deus estará, onde a plenitude de Deus será manifestada. Portanto, estará o Verbo no meio da igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, a palavra, o Verbo manifestado, como esteve manifestado 2000 anos atrás. O Verbo, a palavra, porque onde quer que esteja a palavra, está velada. Tem mais palavra para estar velada. Tem uma parte aqui no livro de citações, do lado esquerdo está vamos ver, página 120, parágrafo 1065, está no lado esquerdo abaixo. Ele era a luz vindicada desse dia, veio, mas tem mais palavra para ser vindicada. Ele tem que vindicar mais palavras. Aí ele escreve Jesus, Elias, Moisés. E quando a última palavra seja vindicada, ou seja, seja encarnada, tanto do mensageiro como os escolhidos, porque não fica no mensageiro,
passa a vocês e se cumpre em vocês. Ou seja, pode dizer: eu sou a última palavra vindicada a esta geração. Isso conclui tudo. E quando a última palavra seja vindicada, ou seja, veja, nós podemos mencionar o nome de cada um. Quando sejamos vindicados, cada um de nós. Diz: então a morte é absolvida pela vitória e os mortos em Cristo se levantarão e entrará o milênio. E ele escreve: quando a última palavra seja vindicada. E veja aqui o que escreve também: o Senhor com Elias e Moisés será vindicado na segunda vinda. Agora vejam, o Senhor com Elias e Moisés será vindicado na segunda vinda. Agora vejam, aqui nessa parte onde nós paramos, eu vou ler de novo esse parágrafozinho. Agora temos a promessa dessa terceira etapa, chamada terceira etapa, onde a plenitude de Deus será manifestada. Portanto, estará o Verbo no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, a palavra, o Verbo manifestado, e terá também um nome que ninguém conhecia senão Ele mesmo. E o seu nome é o Verbo de Deus. E a sua vestidura e seu músculo tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque estará nesse tempo para se manifestar como Rei e consequentemente terminará a sua obra de intercessão no céu e se converterá em Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e Juiz de toda a terra. Já não vai ser sumo sacerdote, já não vai estar como Cordeiro, como sumo sacerdote, mas como Juiz e Rei. Temos a promessa de um grande edifício, uma carpa catedral, onde haverão milhares de pessoas e onde grandes maravilhas e sinais serão realizados, e haverá um pequeno quartinho de madeira, o qual virá ser a câmara secreta, onde Cristo em Espírito Santo estará, a coluna de fogo, operando essas maravilhas. E terá um véu de carne, porque será o Verbo vindo em sua manifestação final no meio da sua igreja. Vocês querem mais claro ainda? Quer que eu fale o nome também para vocês? Ou seja, se tem que ter um véu de carne no cumprimento e na operação do Espírito Santo no meio da sua igreja e uma grande carpa catedral, então tem que ser um véu de carne vivo, que esteja realizando esse trabalho em uma grande carpa catedral. Vejam, nessa mensagem, o qual colocaram na parte de trás, um extrato da mensagem A Visita do Anjo, onde nos relata essa visão. E uma partezinha aqui diz: dentro da carpa tem uma carpa esticada a uma altura de 4 pés, com uma porta nesta cerca de lona. Dentro desta cerca tinha um pequeno quarto quadrado de madeira. Uma dama estava na porta da cerca da capa, anotando o nome e o cartão de oração de uma dama que estava deitada em uma maca de rodas
Atrás da maca estava um homem de muletas, e a dama tomou o seu nome e também o seu cartão. Saiu um homem forte e empurrou a dama na maca pela porta na cerca de lona, e através de uma porta entrou a este quarto pequeno de madeira. Eu ouvi o som assoviante, aquele som conhecido produzido pela luz que acompanha o meu ministério, e vi que foi de mim ao quartinho. O anjo do Senhor ainda estava junto de mim ali no ar, ou seja, ainda estava lá Gabriel com ele. E ele me falou: vou te encontrar ali. No livro de Citações tem uma parte onde ele fala: os milagres estavam sendo realizados até sem o irmão Branham descer, ou seja, que tudo já estava acontecendo. Ele estava vendo o que estava acontecendo ali. E ele me falou: vou te encontrar ali. E vi que a sua mão apontava para o quartinho. E ele continuou: essa é a terceira etapa. E eu disse: eu não entendo isso. E ele respondeu: lá dentro eu vou te encontrar. E ele escreve ali: esse é o ministério do Senhor em sua segunda vinda. Ou seja, esse é o ministério do Senhor, o qual o Espírito Santo estaria operando nesse lugar. Agora continua dizendo, e o reverendo William Branham disse, aí, pode ter na página 136 do livro de Citações e também no livro dos selos, que os sinais e maravilhas, os grandes milagres são para Moisés e Elias. Portanto, aí estarão também os ministérios de Moisés e Elias e de Jesus se repetindo novamente. O Espírito Santo, Cristo, o anjo do pacto, operando-os novamente. Porque o único que tem ministérios é o Espírito Santo. Ele é o único que operou ministérios. Vamos ver um momentinho aí na página 136, que é no parágrafo 1208, onde fazem essas perguntas. Diz: antes a noiva, antes que venha Jesus, ele terá todo o poder do Espírito Santo para fazer milagres, levantar mortos e assim por diante, como a chuva tardia? E essa chuva tardia é para os 144 mil judeus? Todos os ministros vão ter isso? E estamos apenas esperando a vinda? Agora a chuva tardia, 144 mil judeus? Não. Isso é quando Elias e Moisés, aí é onde os milagres têm lugar. As coisas que as pessoas estiveram procurando, os pentecostais, por milagres, mas onde isso vai ter lugar vai ser sob Elias e Moisés. Devemos apenas esperar a vinda do Senhor. Apenas esperem. Apenas esperem. Guardem suas lâmpadas endireitadas, todas completamente cheias de azeite. Orem a cada hora. Não a cada dia, a cada hora. Apenas se guardem prontos, estejam prontos, sejam doces e vigilantes. Os milagres, Moisés e Elias, ele diz aí. Agora nosso irmão William continua dizendo, e agora esse projeto divino de uma carpa catedral gigante é o programa para o tempo final, onde a manifestação plena de Deus será manifestada e estarão cumprindo-se as profecias correspondentes a este tempo final, para a bênção da igreja noiva, para o cristianismo, também para o mundo, ver essa manifestação, onde Deus vai estremecer esse mundo, e os judeus também vão ver essa manifestação. Vejam, nessa mensagem Dores de Parto, na página 13, agora vejam a terceira etapa. Lembrem que é para a noiva, ou seja, a parte importante
são os escolhidos, a virgem prudente. E o irmão Branham aqui nos fala algo muito bonito, muito formoso, diz: e essa é a forma de obtermos o que queremos, é clamando por ele. Clamando, não se envergonhe. Diga: estou faminto por Deus. Não importem se os diáconos, pastores ou quem esteja ao redor de você grite de qualquer jeito. Se os Jones estão sentados ali, o que importa? Clame. Essa é a única maneira que existe para obter. Lembra a mensagem de desespero? Essa é a única maneira que existe para obtê-lo, até obter ajuda. Ele ensinou isso quando esteve na terra. Vocês sabem a respeito do juiz injusto? Uma pequena gota de orvalho, eu não conheço a sua fórmula. Pode ser que tenha aqui algum cientista, mas eu vou falar da maneira que eu penso. Talvez seja algum tipo de grupo congestionado de atmosfera que se junta em uma noite obscura e cai à terra. E quando faz, nasce na noite, mas amanhã permanece ali fria e tremendo sobre uma folhinha de erva, ou pendurado na linha, no varal de roupa, esse orvalho. Eu não sei se você já tocou assim no orvalho assim, em diferentes lugares e em folhas, até nas teias de aranha. Na teia de aranha você vê ali o orvalho. Mas na manhã permanece ali fria e tremendo sobre uma folhinha ou pendurado ali no varal de roupa. Mas deixe que o sol brilhe uma vez. Você nota o quão feliz ela fica? Ela brilha. Aí você vê ali resplandecente. Você pode ver? Ela brilha e treme. Por quê? Ela conhece que essa luz solar vai levá-la aonde ela estava no início. Aí escreve a gotinha de orvalho e o sol. E ele escreve o sol da manhã. Retorna ao início, ao começo. E ele escreve o sol da manhã e entre parênteses ele escreve Moisés. Vejam, mensageiro dispensacional. E escreve Apocalipse 1:15, 10 do 1, 10 verso 1, 19 do 11 ao 21, 14 do 14 ao 16. Agora, foi isso que, em uma ocasião, e possivelmente foi, se não foi o primeiro, melhor foi dos primeiros, que foi falado, e era essa escritura. E agora eu tinha em torno de 22 anos ou 23 anos por aí. E eu passei um videozinho, eu acredito que vocês viram, de quando estávamos ali no percurso, 15 de agosto. Estão me confirmando aí. Vamos ver se é de 97 ou 98. Mas foi no início
desses percursos, desse percorrido por aí, começando, uns 22, 23 anos, e eu tinha dito a ele, por favor, eu fico melhor gravando, não me passe para dar saudações, mas como nós vinhamos cantando ali, aproveitando e, veja, já que está por aqui, vamos cantar, e não saudou ainda, e aí fui eu, o que eu vou dizer? Mas veja, a mensagem, eu não sei se a mensagem foi a liberdade gloriosa do terceiro êxodo. Imagine, podem colocar, tem um pedacinho, podem colocar esse pedacinho na mensagem. O áudio talvez não tivesse muito bom ali, tivemos problema naquela ocasião, mas se puderem colocar, veja o que se falou ali, do qual já estava semeada aquela palavra ali. Se puderem, podem colocar. Ou seja, que o meu primeiro, vamos dizer, a minha primeira mensagem, quando assim... Pode pôr. Deixa novamente conosco ao reverendo Roberto Consulares, para que, se tiver tempo ainda, talvez dê alguma oportunidade, vai passar. Tire um pouquinho o silvo, Vamos a ter por aqui. A quem primeiro? Vamos passar o Benji, se tiver algum cântico por aqui, para que assim tenhamos algum cântico, o qual também vocês vão poder acompanhar, porque já vocês também já podem cantar alguns desses cânticos de Benji. Vamos ter o Benji por aqui. E também vai dar uma saudação. Benji, falando aqui, vai dar uma saudação por aqui. Este é José Benjamin Pérez, de Porto Rico, o qual me acompanha, e ele toma as conferências com a câmera que ele traz, com a filmadora, para que fiquem gravadas e passe a todos os escolhidos de Deus em todos os países latino-americanos e caribenhos, e também toma dessas conferências e para que fique gravado também e impresso em folhetos, para benefício de todos os filhos e filhas de Deus neste terceiro êxodo que saíram, e também para os que faltam de sair, para que assim todos sejamos aprimorados para chegarmos à terra prometida no glorioso corpo eterno e na terra prometida do glorioso reino milenial. Conosco por aqui uma saudaçãozinha de José Benjamin Pérez e também uns cantos. Que Deus continue abençoando todos vocês. Bom, graças a Deus por esta bênção tão grande. O Senhor continue abençoando grandemente nesta formosa manhã. Uma vez Ele nos comparou esta saída com uma gotinha de orvalho que na manhã, durante a noite, tremem, desejando que chegue amanhã para que o sol absolva, e nós, como gotinha de orvalho, também trememos e clamamos a Deus para que o sol de justiça nos ilumine e nos revele com a sua palavra, para que assim nos leve à casa do nosso Pai Celestial. E desejamos isso e estamos pedindo isso de todo o coração, que breve sejamos raptados e levados à ceia das bodas do Cordeiro. Bom, vamos cantar e também nos acompanhe com as suas palmas. E também, olha, vejam, como já ali já estava o que nos tirou e aquele que está nos levando à terra prometida do novo corpo. Estavam ali os dois. Agora vejam como já isso estava aqui no meu coração.
porque para eso he sido enviado, para isso eu fui enviado, para llevarlos para levar vocês à casa do meu Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro. E ele continua dizendo, e assim é todo homem e mulher do Espírito de Deus. Tem algo a respeito dele, quando a luz se espalha sobre nós, e ele escreve, da manhã, que estamos felizes, porque conhecemos que vamos voltar ao lugar de onde viemos, do seio de Deus. Pode relampejar, de regozijo, quando o sol a toca, certeza, conhecendo que vai para onde veio. Ou seja, conhecendo que vamos ao lugar de onde viemos, de Deus, da sétima dimensão. E o nosso irmão William continua dizendo ali, Deus vai estremecer esse mundo na sua manifestação final. Vão saber que tem Deus e vão ver a sua manifestação no cumprimento da profecia viva da Carpa Catedral, onde eu vou estar. E quem mais? Quem mais estará participando dessas bênçãos? Todos vocês também. Agora, Ele vai estar com a gente quando volte em seu corpo eterno e glorificado. Mas Ele está aqui. E aqui. E nessa mensagem, vejam, perguntas e respostas sobre Hebreus, na página 41 e 42. Veja o que o irmão Branham diz aqui. Não tenho o livro, está em um extrato de um estudo. Diz, o que é isso? É a luz que está vindo misturando-se no meio da escuridão. Porque o mundo está em escuridão, mas nós não. Você vê? Diz, a luz que está vindo misturando-se entre essa escuridão para redimir-nos. Isso é o que diz no livro dos selos, na página 352 do livro dos selos. Lembrem que Ele é o que tem acesso ao livro da verdade. E acontecerá que no tempo, quando o anticristo venha em sua plenitude, Deus também virá, diz com Moisés e Elias, em sua plenitude, para redimir-nos, e escreve transformar-nos. Assim que, para que esta luz está vindo? Diz, para redimir-nos. Entendeu o que eu quero dizer? Agora, algum dia vou voltar ali. E então, quando vem a teofania se fazer carne imortal outra vez, como era no início, então Jesus vem e Deus, quando Cristo era um, Cristo se sentará no trono e todo o povo será humano. Cristo estará no trono de Davi, um homem, o Senhor Jesus, para nunca morrer. Quando venha essa perseguição, diz, não te assustes. Onde isso está no livro de Citações? Tem uma luz. Página 119, parágrafo 1054. Quando venha essa perseguição, não te assuste. Tem uma luz, está aí a luz, está aí a coluna de fogo, Shekinah, que diz que levará os seus filhos. Ela não vai passar pela tribulação, ela nunca o fará.
ele disse que ella no, que ela não, ella será ela levantada. vai ser levantada. Y escribe la apertura. E escreve: a apertura, uma luz, Raptará raptará los escogidos. os escolhidos. Es igual Cristo. É igual en su- Cristo em sua. Y ahí, E aí, hasta ahí escribió. até aí ele escreveu: Esa es la luz essa é a luz que nos raptará. que nos raptará. Ahora hay otro lugar Agora tem outro lugar en donde onde Él nos habló ele nos falou en el libro de los sellos, no livro dos selos, página na página, desde la 370 desde a 370, a la 371, pero 370, 371, mas na 370, abajo ese último párrafo dice, oh, qué abaixo día desse en el parágrafo cual diz: vivimos. oh, que dia na qual vivemos, que grande coisa! Agora podem ver o mistério e o segredo. Cuando esto se fue, Quando isto se foi, algo me dijo, algo me vino y me, dijo, algo me veio e disse: no temas. não temas. Ahora yo no oí ninguna Agora voz, eu não ouvi pero nenhuma algo voz, por mas dentro. algo como que por dentro. Tengo que decirle la verdad. Eu tenho que dizer a Así como verdade, sucedió. assim como aconteceu. Algo vino y dijo, Algo veio e disse: não temas, que esto es porque isso é a terceira etapa. cuando esa persecución venga, no te asustes. Quando no vier temas, essa perseguição, não te assuste, não temas. O que ele falou aqui nos selos? no temas. Não Manada tema, pequeña. manada pequena. Esa es la tercera etapa. Essa é a terceira etapa, da qual, Vean, dice, vejam, ustedes se acuerdan diz: de la vocês se tercera lembram etapa? da terceira etapa? Me dijo, has tenido tantos Me disse: imitadores teve por causa tantos de esto, imitadores por causa que has disso, tratado de explicar, que pero tentou nunca explicar, trate de mas explicar nunca esto. tente explicar isso. ¿Cuántos se acuerdan de esa Quantos visión? se lembram dessa Eso visão? hace E isso como 7 faz anos. como Me que dijo, 7 anos e me trate de disse: explicar não esto. tente explicar isso. Esta es la tercera etapa. Essa é a terceira etapa, mas te encontrarei ali dentro. Y ahí relata E aí relata la primera y segunda a etapa. primeira e segunda etapa, O sea, parte, ou seja, parte, y ya luego cuando lo e depois, já quando coloca coloca sobre la gran carpa. sobre a grande carpa catedral. Ahora, Agora, de regreso al principio. de volta ao começo. Estamos Estamos de regreso al principio. de volta ao começo. De regreso De volta a donde vinimos. aonde De la viemos, séptima dimensión. da sétima dimensão. Si alguien entrara de lleno, dice, Se alguém entrar de cheio, diz, al mensaje a mensagem y lo entendiera, e entender, lo lanzaría o lançaria en el rapto no rapto o a eternidad, ou à eternidade, o rapto, sin saber, sem saber, solo de entrar a lo que conocemos. só de entrar ao que conhecemos. Ahora estamos entrando de lleno, Agora estamos entrando de cheio estamos conociendo e estamos conhecendo lo que nosotros necesitamos tudo o que nós precisamos para que assim como para que, assim como ocurre por la mañana acontece con la gotita de rocío, pelas manhãs com as gotinhas de orvalho, aconteça em nós. que ese sol siga pegando Que este sol continue nos atingindo duro, forte, duro, o sea, alumbrando ou seja, iluminando-nos, amadurecendo-nos a los escogidos, aos escolhidos no los va a achicharrar.
não vai, más bien lo va a madurar. mas vai amadurecer. Não vai esmorecer, mas vai amadurecer. Nós somos os que Sol de justicia este sol de justiça está dando, está nos dando, está pegando está nos atingindo com sua revelação para madurarnos. para nos amadurecer. Página 254, E página 154, saber colocar bem a palavra, saber colocar bem a palavra, saber usar a espada, saber usar a espada, e não por qualquer coisa dizer que caia fogo do céu e queime tudo isso, Senhor, permita-nos fazer isso. Não, sino que mas conscientes conscientes y prudentes, e prudentes, porque vamos a saber porque vamos saber plenamente como colocar bem a palavra. ya lo estamos haciendo, Já estamos fazendo, ya está haciendo eso una realidad já está fazendo isso uma realidade em cada escolhido de Deus, de regreso de volta al principio. ao começo. Este es uno de los temas que Este é um dos temas vean que, vejam, desde el comienzo desde o começo se estuvo hablando esteve se de falando una forma así sencilla, em uma forma assim, simples, vean usando, vejam, las gotitas de rocío, as gotinhas de orvalho, usando la naturaleza usando a natureza para tipificar para tipificar los escogidos aos escolhidos e o de efeito lo que hace cuando el sol le que pega, faz quando o sol atinge a gotinha de orvalho, usando la naturaleza, usando a natureza, usando de su creación. usando da sua criação. Y hoy E hoje, esas gotitas de rocío son estas gotinhas de orvalho são hijos e hijas de os filhos e filhas de Deus. nosotros Somos nós que están que estão temblando, dice, tremendo, diz o irmão Branham, para que el sol para que o sol absorba. a absolva. Dice que de momento no están, Diz que, o están allí, por o enquanto, están. não estão. Estão ali e não estão. Dice que se Ele fala que se vão. van. Hay varios lugares Tem vários lugares donde podríamos ir onde nós poderemos ir por toda a escritura de como é que isso tudo estará acontecendo. y ahí nunca jamás E dali nunca, jamais se separar nuestros seres queridos, dos nossos entes queridos de nós, sino que siempre mas que sempre vamos estar unidos. ahora eso Agora isso está por ocurrir, está por acontecer, porque vean ustedes, porque vejam, es una promesa, é uma promessa. y si es una promesa, E se é uma promessa, Dios es fiel para Deus é cumplir. fiel para cumpri-la. Así que Assim que digamos sigamos nesse tempo final, de volta a la eternidad, à eternidade, de volta ao início, regreso de volta aonde viemos, conscientes conscientes que nos queda poco tiempo, que nos resta pouco tempo e aproveitamos preparándonos preparando-nos para irnos para irmos de este planeta Tierra, desse planeta Terra a ceia das bodas do Cordeiro. ya cuando se empieza a hablar así, Quando já começa a se falar desse jeito, parecia uma así, conversa assim, informal, mas ya hasta ahí podemos já até aí hablar podemos falar y ver e ver todo lo que está en ese tema, de lo cual tudo hoy que está nesse tema do qual hoje o nosso irmão William vai nos falar nessa mensagem, de volta ao começo, tiene un orden, o qual tem uma ordem. Dios no se E Deus va a salir de ese orden. não vai sair dessa ordem. Como ele disse, Así es que lo está assim é que o está cumprindo. cumpliendo. Y por eso es que ahora E é por isso no se está hablando que agora não está se falando de la gran carpa, da cómo grande sería, carpa como qué seria, estaría que estaria haciendo, llevando a cabo allí, sendo realizado ali, quiénes son los que estarían quem allí, são os que estariam ali, qué es lo que Dios estaría o que é dando que Deus allí, estaria dando ali, sino que ahora mas se que habla agora se fala lo que estamos o viendo, que estamos vendo, o que estamos ouvindo, escuchando, o que tu estás nos dando a Deus,
O cumprimento do que foi prometido eu estou vendo. Eu estou tocando com os meus olhos. Com meus ouvidos estou ouvindo. Agora a realidade disso tudo que foi falado e que eu e você sejamos os atores desse programa. Os atores principais. Bom, de volta ao começo, nos coloquemos de pé e já deixamos assim, nesse tema, o qual, pois, o povo hebreu já está muito perto a ver tudo, mas o importante é a igreja noiva, que estejamos sendo preparados e nos preparando para quando esse momento chegue, estejamos prontos e saibamos usar a espada, a palavra. Que tudo o que fale o escolhido de Deus nesse tempo final sempre seja na perfeita vontade de Deus. E assim vai aprendendo a usar a espada, falando conforme a palavra de Deus. Bom, de volta ao começo, deixamos imediatamente conosco ao nosso amado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.